gente, estava falando sobre transporte passivo, eu começo agora sobre transporte ativo. Transporte ativo ele trabalha contra o gradiente de concentração, o que quer dizer do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, se bem que, como só existe transporte ativo de soluto, eu posso chegar e colocar do meio hipotônico para o meio hipertônico, né? Meio hipotônico é o meio que tem menor concentração de soluto, hipertônico o meio que tem maior concentração de soluto. Esse processo não é espontâneo e ele, moçada, é endotérmico. Ele consome energia. Sendo que, enquanto o transporte passivo ele é a favor do gradiente, espontâneo e exotérmico, o transporte ativo é o contrário. Enquanto o transporte passivo ele pode ser pela bicamada ou por proteínas, transporte ativo sempre por proteínas. Não existe, moçada, transporte ativo pela bicamada. E o principal exemplo de transporte ativo para descrever, inevitavelmente, a bomba de sódio e potássio, também conhecida como sódio, potássio, ATPase. É porque, moçada, isso aqui é uma enzima. É uma enzima ASE que quebra ATP. Quebrar ATP libera energia para carregar sódio e potássio contra o gradiente de concentração. Enzima que quebra ATP para transportar sódio e potássio. A gente já tinha falado sobre isso. Eu lembro, e inclusive não vai ser a última vez que eu falo de bomba de sódio e potássio. Isso aqui é importante pra caramba. Para começar, eu lembro que concentração de sódio fora da célula é maior que a concentração de sódio dentro da célula. Então, sódio extracelular é maior que o sódio intracelular. Nós temos que o potássio intracelular é maior do que o potássio extracelular. Então, com o potássio é o contrário. E, gente, eu lembro que sódio é o principal íon positivo nos animais. Então, o total de sódio ele é maior do que o total de potássio na gente. Sendo que, se tem mais sódio fora do que sódio dentro, tendência natural do sódio é entrar por difusão. Se tem mais potássio dentro do que potássio fora, tendência natural do potássio é sair por difusão. Só que eu tenho um problema. Como o total de sódio é maior do que o total de potássio, ô moçada, se o sódio entra por difusão, o meu medo é ficar muito sódio aqui dentro e aqui ficar hipertônico. E no que fica hipertônico, atrai água por osmose. E no que atrai água por osmose, no mínimo, a célula incha, o que não é legal, porque ela pode inchar e começar a esmagar as células vizinhas, ou mesmo ela pode explodir. Plasmoptise, o que, claro, não é interessante. Como é que a natureza soluciona esse problema? Inventando uma bomba de sódio e potássio. O que é que a bomba vai fazer? Pega o sódio que entrou por difusão e bota para fora para o transporte ativo. Pode notar que é do meio com menos sódio para o meio com mais sódio, do hipo para o hipertônico, transporte ativo e gasta ATP. Com isso, não acumula sódio, não fica hipertônico, não atrai água por osmose, não tem problema. De maneira semelhante, o potássio que saiu, eu devolvo para dentro. Do meio menos para o meio mais, processo de transporte ativo. Eu lembro ainda para vocês que para cada ATP que você usa na bomba de sódio e potássio, a gente carrega 3 sódios para fora e apenas 2 potássios para dentro. Ah, por que mesmo, hein, gente? Porque o total de sódio é maior do que o total de potássio. Se tivesse quantidades iguais de sódio e potássio, eu carregaria 3 e 3, 2 e 2, mas como tem mais sódio, eu tenho que carregar mais sódio, como tem menos potássio, eu tenho que carregar menos potássio. Então, se fosse igual, seria 3 e 3, seria 2 e 2, mas tem mais sódio do que potássio. Então, eu carrego mais sódio do que carrego potássio. E daí, que nem eu falei sobre isso da primeira vez, eu lembro que estão saindo 3 sódios, entrando 2 potássios. Esquece se é sódio ou potássio. Pensa somente no número de cargas positivas. Se saem 3 e entram 2, 3 menos 2, fica 1 do lado de fora.
saem 3 e entram 2. 3 menos 2, fica um do lado de fora. 3 menos 2, fica um do lado de fora. Ou seja, sempre sai uma carga positiva a mais do que entra. Ora, no que sai uma carga positiva a mais do que entra, com o tempo, moçada, o meio extracelular, ele vai ficando positivo. O meio extracelular vai ficando positivo. E vai faltando cargas positivas dentro. Então o meio intracelular vai ficando negativo. Essa história do meio extracelular ficar positivo, do meio intracelular ficar negativo, chama de potencial de repouso ou ainda polaridade de membrana. A gente fala em potencial porque existe, moçada, uma diferença de potencial elétrico. A boa e velha DDP das aulas de física entre o lado de dentro e o lado de fora. Inclusive, se eu pegar um voltímetro bem pequenininho, colocar um eletrodo dentro, um eletrodo fora da célula, para medir essa DDP ela é calculada diferença de potencial elétrico, em média, entre menos 90 e menos 60 milésimos de volt. E essa DDP, entre menos 90 e menos 60, ela é exatamente potencial de repouso, polaridade de membrana, a base para a condução do impulso nervoso. Daí, quais são os objetivos da bomba de sódio e potássio? Quando a gente fala na bomba de sódio e potássio, 2 objetivos básicos. Equilíbrio osmótico, né? Problema de não deixar entrar sódio demais, que poderia causar problemas. E além do equilíbrio osmótico, originar a polaridade de membrana, que é a base para a condução do impulso nervoso. Originar a polaridade, o potencial de membrana, que é exatamente quem vai ser o responsável por promover o impulso nervoso. Então, transporte ativo, né? A gente vai carregar sódio e potássio contra o gradiente de concentração e endotérmico, a gente consome energia do ATP no processo.